E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o professor Rafael Sales e nós vamos agora para mais uma aula de física. Na aula de hoje, vamos trabalhar sobre receptores, ok? Então, bora lá. Então, o que é um receptor elétrico? Tá? Beleza. Então, receptor elétrico são dispositivos que convertem em energia não elétrica a energia elétrica que eles recebem ou consomem de um gerador, tá? Então, o gerador vai fornecer energia elétrica a esse dispositivo, tá? Vai fornecer uma quantidade de energia elétrica, esse aparelho vai receber essa energia e vai transformar essa energia em energia não elétrica. E também ele vai perder uma parte dessa energia em forma de energia térmica, ok? Beleza? Então vamos lá. O receptor elétrico, tá? E o que é que ele faz? Essa energia não elétrica, ela é obtida a partir da energia elétrica, que vai depender do tipo específico de receptor. Ou seja, esse receptor ele recebe essa energia elétrica e vai converter em não elétrica. E aí vai depender, por exemplo, uma energia química, ele vai transformar a energia elétrica em energia química. No caso, as pilhas e baterias recarregáveis durante o processo de recarga. Então você recebe energia elétrica, tá, o dispositivo, e transforma essa energia em energia química, ok? Um exemplo aí das pilhas e baterias recarregáveis, durante esse processo de recarga. Temos aqui energia mecânica, os motores elétricos, por exemplo. Eles recebem essa energia elétrica e transformam aí em energia mecânica, tá? Então olha só, todo receptor ele é caracterizado por duas grandezas físicas. Força contra-eletromotriz, tá? Que é representado por essa letrinha aí, que é semelhante à do gerador, tá? A diferença é que tem esse apóstrofozinho. E sua resistência elétrica interna, tá? O Rzinho minúsculo, assim como do gerador, só que com apóstrofozinho, tá? A força contra-eletromotriz, ela é medida em volts, e a resistência elétrica interna é medida em ohms, tá? Nada de novo. A força contra-eletromotriz, ela indica a quantidade de energia que será convertida em energia não elétrica por unidade de carga que atravessa esse receptor. A resistência, ela se deve ao fato de que todo receptor ele é fabricado com material condutores, tá? De eletricidade. Portanto, todo receptor apresenta aí uma determinada resistência elétrica, ok? O receptor elétrico, nesse caso, o que ele faz? Quando a gente diz que ele tem uma força contra-eletromotriz de 9 volts, isso quer dizer que para cada 1 coulomb de carga elétrica que atravessa esse motor, 9 joules de energia elétrica é transformado em 9 joules de energia mecânica, certo? Então, por exemplo, aqui temos um circuito simples, né, com um gerador e um receptor. Então a gente tem um gerador que vai estar fornecendo aqui uma quantidade de energia elétrica para esse receptor que vai receber essa energia elétrica e transformá-la em energia não elétrica. Tá? Então um motor elétrico seria uma situação. A corrente elétrica, tá, e circula do polo positivo para o polo negativo. Isso no receptor. Perceba que a corrente elétrica no gerador, ela segue o sentido contrário do receptor. Tem que estar atento a isso aí. Porque quando for para os problemas, vai ser isso que vai dar a diferença de gerador para receptor. Então, por exemplo, aqui, um receptor ele é representado bem semelhante ao gerador, certo? Claro que a força contra-eletromotriz ela é representada aqui, a resistência interna, e o sentido da corrente ele ajuda muito a gente a identificar isso, tá? Que a corrente no receptor ela sempre vai vir do polo positivo para o negativo, como a gente tem aqui apresentando. Então, nesse caso, isso é um receptor elétrico, certo? Essa é a representação nos circuitos elétricos. Então, é importante, tá, lembrar, em um receptor, como falei, a corrente ela circula sempre no sentido oposto
ao sentido que ela circula no gerador. Essa é uma das formas da gente poder identificar o que é um receptor, o que é um gerador. Então aqui nós temos o seguinte, para um receptor real, que é o que apresenta uma resistência diferente de zero, tá? A equação característica do receptor é essa que nós temos aqui. Bem parecida com a de geradores, não é? Então, a tensão ela vai ser a tensão aplicada ao receptor, é a força contra a eletromotriz, mais a resistência interna vezes a corrente, tá? Então aqui a gente tem a tensão que o receptor recebeu. Se esse receptor for ideal, claro, a gente vai considerar a resistência nula, a gente vai ter que toda a tensão que ele recebe é exatamente a força contra a eletromotriz, certo? Então a curva característica do receptor é esse gráfico que nós temos aqui apresentado, onde a força contra a eletromotriz ela aumenta à medida que a corrente elétrica passa. Esse diagrama é uma reta crescente, tá? Até porque essa aqui é uma função, tá? Polinomial. Considerando nesse caso a resistência, a corrente elétrica nula, eu tenho que a tensão fornecida é exatamente a força contra a eletromotriz. Nesse caso, como eu falei, quando I é igual a zero. Então, o receptor elétrico, da equação característica do gerador, do receptor, a gente vai ter o seguinte, para o receptor. Tá? Multiplicando aqui os dois membros da igualdade por I, a gente vai chegar a essa relação. Tá? Potência dissipada, potência recebida, potência útil e potência dissipada internamente. Tá? A potência recebida do receptor está associada àquela equação que vocês conhecem. PUI, certo? Potência recebida, que é a potência que o gerador lança para o circuito elétrico. Temos a potência útil, que é o que esse receptor vai estar utilizando. É a força contra a eletromotriz e a intensidade da corrente elétrica. Temos também a potência dissipada internamente, ou seja, é aquela energia, tá, que foi dissipada dentro do receptor, por ele ser condutor de eletricidade, ele pede energia em forma de calor. Então, nesse caso, no receptor elétrico, a gente tem que a potência recebida, ela vai ser igual à potência útil menos a potência dissipada, tá? Então, o rendimento do receptor ele é dado pela seguinte relação. Potência útil dividido pela potência recebida. Nesse caso, o rendimento de um receptor, ele é a força contra a eletromotriz, dividida aí pela tensão que ele recebe aí do gerador, beleza? Aqui, gente, ficou gerador, mas isso é receptor, tá? Receptor. Então, olha só. Circuito aqui agora com um gerador, um receptor, um resistor, aplicando aí a lei de Pauli. Então, vamos lá. Olha esse circuito que nós temos. Perceba o sentido da corrente elétrica. Aqui ela está vindo nesse ponto do polo negativo para o positivo, certo? Isso aqui é um gerador. Ok? Até porque aqui eu tenho a força eletromotriz e tenho a resistência interna. Aqui eu tenho um resistor, um R maiúsculo. Aqui a corrente ela vem do polo positivo para o negativo. Isso aqui é um receptor, certo? Então a gente tem a força contra a eletromotriz, tá? E a resistência interna do receptor. Ok? A tensão que o gerador está liberando, ela se dividiu aqui para o resistor e para o receptor. Nesse caso, para as tensões, eu tenho que a tensão total é exatamente a que foi para o resistor, mas a que foi para o receptor. Então, relacionando a lei de Pauli, nós vamos ter aqui, chegando à conclusão, da lei de Pauli com um gerador, um resistor e um receptor. Beleza? Anotem aí que essa equaçãozinha relaciona aí a lei de Pauli com gerador, receptor e resistor. Ok? Então, gente, era isso. Muito obrigado, bons estudos e até a nossa próxima aula. Agora vamos fazer atividades.